Vamos falar um pouquinho do viveiro, que é o início da implantação agroflorestal. Nas estações que não são tão chuvosas aqui para mim, o viveiro é muito importante, porque todas as frutas que eu consumo, eu não planto direto na terra, eu trago para cá. Então é uma forma muito incrível de você ir criando essas mudinhas até chegar o momento delas irem para a terra. Nessa aula nós vamos tirar alguns mitos dessa dificuldade de ter um viveiro, então vamos falar dessa simplicidade que é pura intuição, é puro amor para essas sementinhas, para essas mudinhas. Muito simples, só um cuidadinho, um pouquinho de água e um detalhe ali na germinação das sementes. E é isso, vamos passar algumas dicas e falar um pouquinho desse espaço sagrado, desse berçário, que é onde tudo começa. Se você está pensando em construir um viveiro na propriedade, você pode fazer uma estrutura como essa, com sombrite, que é para não cair pingos grossos demais nas mudinhas pequenas, e também para proteger um pouco do sol. Existem sombrites de 70%, de 30%, 50%, que é a quantidade de incidência de luz que vai bater no seu viveiro. Aqui no caso, é um viveiro apenas de árvores, então ele não necessitaria essa telinha fina. No início a gente fazia um trabalho com bandejas de hortaliça, então por isso nós construímos essa estrutura. Tinha uma bancada e para não cair pingos de chuva grossos demais, a tela era muito importante. No caso, para um viveiro de árvores, eu posso construir uma estrutura muito mais simples, sem gastar com sombrite. Posso fazer com 4 estacas, colocar algumas travessas no meio e colocar palha. Palha de dendê, palha de coco, de gerivá, de qualquer palmeira que eu tenha, para cobrir esse viveiro dessa incidência solar direta. É até legal esse viveiro com as palhas, porque conforme as palhas vão secando, vai entrando mais luz dentro das mudas e elas já vão ficando mais preparadas para ir para campo. Então, se você tem um viveiro muito sombreado, antes de fazer o plantio, é legal fazer essa rustificação das mudas, que é separar elas dessa área sombreada por um tempo e deixar elas num lugar que bate mais sol, para quando elas forem para campo, elas já estarem mais adaptadas e não queimarem com o sol muito forte logo no início do plantio. Uma outra estrutura de viveiro para espécies arbóreas seria legal embaixo de uma árvore com uma copa um pouco mais densa, como uma mangueira ou até um jequitibá mesmo. Então seria legal fazer essa estrutura com uma lona embaixo, para que os saquinhos de muda não enraizem, né, no solo. Apenas umas madeirinhas na lateral, para que esses saquinhos fiquem bem apoiados e fiquem na vertical. Um espaço no corredor para que eu possa passar, de repente molhar, né, passar com regador e aí até mesmo catar esses matinhos que nascem nos saquinhos. Super simples, embaixo de uma árvore, sem montar estrutura nenhuma, bem rústico. Então uma parte importante quando se fala no viveiro é o substrato. Aqui no sítio nós usamos muito tronco de coqueiro apodrecido e dendê, que é esse material mais fibroso que vai na composição desse substrato. Outro material bem importante é uma terra argilosa. Para que esses dois componentes? Porque eles que vão agregar essa terra, eles que vão formar um torrão bem estabelecido, que as raízes vão se fixar, se grudar, e quando eu for tirar essa muda do saquinho, ele não vai quebrar. Se eu utilizo uma terra muito arenosa, quando eu vou remover essa mudinha do saquinho, se desmancha tudo. Então a importância dessas fibras e dessa terra argilosa. Além disso, nós também incorporamos alguns insumos que vão enriquecer essa terra, que também geralmente é um pouco ácida. Essas mudinhas elas precisam de um solo um pouquinho mais alcalino. Então nós incorporamos calcário, farinha de ostra, material de cupinzeiro, que é um excelente enraizador também, para estimular o enraizamento dessas mudinhas novas. A farinha do osso, que é o fósforo, e um pouquinho de cinza também, que é o potássio. Então, todas essas em pequenas quantidades, apenas para
ter um pouquinho desses nutrientes na nossa montanha de substrato e para já ir junto com a mudinha para campo. Depois que esse substrato ele já está todo misturado, o detalhezinho na hora de encher o saquinho é ir colocando essa terra e batendo sempre para essa terra ficar compactada e ocupar bem esse espaço do fundo, até preencher todo o saquinho. Um detalhe, se o saquinho ele é desse tamanho, eu não vou colocar terra até aqui, eu vou colocar até aqui em cima. Isso é o ideal. Senão, quando eu estiver irrigando, vai dobrar essa coisa, não vai irrigar direito. Então eu vou preencher, né? Coloquei terra, vou batendo para ele compactar legal. Essa compactação aqui, ela é importante para que já se forme o torrão. Quando eu for tirar minha muda, se tiver muito ar aqui dentro, ela vai desmanchar. Então já tem que estar uma estrutura de solo bem compactada aqui dentro. Não preciso socar, apertar, é uma compactação, mas é uma compactação suave. E aí, chegando no topo do saquinho, já está pronto para o plantio. Então aqui no sítio eu costumo fazer 2 plantios no viveiro. Quando eu já sei que o vigor é grande, que a taxa de germinação é alta, eu já coloco direto, aqui no caso uma jaca, eu já coloco direto aqui no saquinho. Caso eu não conheça muito bem a espécie e não saiba essa taxa de germinação dela, se é alta ou se é baixa, eu costumo fazer o plantio na caixa de sementes, na sementeira, na areia. Então essa é uma sementeira e aqui alguns meses eu já fiz a semeadura aqui, que é uma mexerica, uma tangerina deliciosa e ela está na areia. Aqui eu só coloco areia. Para quê? Para facilitar a retirada dessas mudinhas quando elas começam a germinar. Na areia, elas não vão se fixar igual numa terra argilosa, então não vai ter uma quebra de raízes. Com o dedo, ou se não com a pontinha do facão ou qualquer ferramenta afiada, eu enfio aqui na lateral e levanto e solto as mudinhas. Então a raiz sai sem dano nenhum. Aí eu posso posicionar ela, né, no saquinho que não foi preenchido todo, a terra só foi colocada e levemente compactada nessa parte de baixo. Ainda assim, a raiz ela tá passando aqui um pouquinho, né, da onde eu já pus a terra. Então eu vou com o dedo fazer um buraquinho ali para a raiz se posicionar dentro da terra. E vou preencher o restante do saco com aquele nosso substrato, preenchendo e pressionando na lateral da mudinha para a raiz se firmar toda nesse substrato que nós estamos colocando no saquinho. Então, vou colocando a terra até completar o ideal é que ela fique aqui no nível do final do saquinho. Essa plantinha ela não vai nem sentir esse transplante por conta dessa semeadura na areia. Não arrebentou, não teve nenhum dano de raiz. Pronto, finalizando esse trabalho, agora eu já posso irrigar e posicionar ela aqui dentro do viveiro. De preferência, após esse transplante, num local com pouco sol, né, para ela ir se adaptando e começando esse processo de enraizamento e adaptação. E aos pouquinhos eu vou passando ela para um lugar mais ensolarado dentro do viveiro. E uma outra dica importante é posicionar ela dentro do viveiro agora, num local que ela não fique em contato com o solo. Então um local que tenha uma lona, ou se não um piso acimentado, para que essa raiz pivotante dela não grude no solo.
E aí, quando for o momento de transplantar para campo, não cause esse trauma nas raízes. Simples assim. Agora eu vou mostrar uma semeadura na sementeira, né? Na areia. Então, um procedimento aqui super simples. Pego com a mão, faço um sulco, né? Nessa caixa de areia. Alguns sulcos. E aí, tô com algumas sementes aqui do cacau, que nós acabamos de chupar. Lembrando que algumas sementes você tem que plantar imediatamente depois de consumir. Elas não podem secar. Se elas secarem, elas não germinam. Temos essa crença de que tem que colocar a semente no sol e tal, para ela nascer. Algumas sementes não pode colocar no sol. Então é legal dar essa pesquisada, né, antes de preparar, se é uma semente que eu tenho que colocar ela sequinha na terra ou se eu coloco ela fresca, logo que está saída da polpa. Estou se soltando um bem próximo do outro, porque aqui eu só vou aproveitar a parte que ele começa a germinar. Então ele começou a germinar, eu já vou remover e passar para o saquinho ou para o tubete. Mas a ideia da caixa de areia é apenas esperar esse processo dele germinar. Aí eu já removo e passo para um outro recipiente maior. Aí cubro com um pouquinho de terra. Então aqui fiz uma linha de cacau. Aqui posso fazer um outro de laranja. Vou soltando elas na linha. Profundidade pode ser bem rasinha. Uma semente pequena. 2, 3 centímetros. Então é isso. Volto a areia. Eu estou com uma outra sementes aqui de jaca e de caju. Então, da mesma forma, vou posicionar elas aqui uma bem próxima da outra, na linha. Cobrir. Essa caixa já está aqui há uns anos, já está apodrecendo a madeira. O importante aqui é ter uma profundidade legal para essa plantinha começar a soltar e que seja toda de areia, para quando eu for remover não ter esse trauma de raízes. Então eu consigo tirar ela, um bebezinho que acabou de germinar, inteirinha. Já sei que está pega, germinada, então eu já tiro e passo para o meu saquinho de mudas. Outra questão bem importante é a umidade. São plantinhas que acabaram de nascer, então eu tenho que manter isso aqui todo dia bem molhado. Tenho que ter uma atenção especial, irrigar de manhã e à tarde. A ideia dessa caixa de areia é que ela esteja posicionada num espaço bem drenado, ou seja, que escorra bem a água e que não acumule. Se essa caixa acumular a água, apodrece rapidamente essas sementes. Então, essa é a única questão, essa é a única dica. Colocar nesse lugar bem drenado. Uma outra dica é reposicionar as mudas que cresceram mais lentamente aqui dentro do viveiro. Então, quando eu faço um plantio grande, algumas mudas vão crescer mais rápido, vão começar a sombrear essas que estão crescendo mais devagar. Então, eu faço esse reposicionamento dentro do meu corredor de mudas, para que essas mudinhas que cresceram mais lentamente, elas continuem recebendo essa incidência de luz necessária para o desenvolvimento delas. Aqui, por exemplo, as minhas mudas já estão bem grandes, já estão mais que no ponto de ir para campo, e eu só tenho mudas grandes nessa área. Aí já entro nessa área, onde eu já tenho as mudas um pouquinho mais baixas. Como eu tenho muita diversidade no viveiro e uma boa incidência de luz, eu até deixo algumas maiores
para fazer um certo sombreamento nas minhas mudinhas pequenas e espécies que não podem tomar tanta luz agora nesse início para se desenvolver bem. Uma outra dica importante é ter um sistema de irrigação próximo. Nos períodos de mais seca, como tem pouco substrato, pouca terra nesse saquinho, nesse vasinho das mudas, é legal irrigar pelo menos 2 vezes por dia. Aqui no sítio, nós instalamos esse timer que ele aciona automaticamente a irrigação e você pode programar também quantas vezes por dia você quer que ele ligue e quanto tempo mantém a irrigação ligada. Funciona muito bem. Para quem viaja, sai muito e não está sempre na propriedade, é bem legal e custa bem barato. Se você não tem um sistema de irrigação automático igual o nosso, uma mangueira já serve. Então, dependendo da umidade do ar e da quantidade de chuvas na sua região, você irriga conforme a umidade dos saquinhos. Então, em lugares muito secos, é legal 2 vezes por dia, no começo do dia e no final da tarde. É bem intuitivo essa questão de quanto de água eu devo colocar. As plantas falam com a gente. Se a folha estiver murchando, se tiver pouca chuva nessa estação, aí você irriga. É um trabalho de cuidado de berçário mesmo, muita observação. Outra manutenção aqui no viveiro, além de carpir os corredores e as laterais, para que o mato não sombreie demais essas mudinhas que estão posicionadas no chão, é catar o matinho que está nascendo junto com a mudinha. Então, aqui como vocês podem ver, tem bastante matinho. Então, o trabalho é só remover eles e deixar, né? Posso tirar algumas folhinhas secas também e deixar a mudinha sem nenhum matinho no saco. Para finalizar, repassando algumas dicas aqui do viveiro, começar com essa lona embaixo antes de posicionar os sacos de muda, para que elas não enraizem no solo. Limpar bem as laterais do viveiro, carpir o corredor também, para que as outras plantas não sombreiem e dificultem aí a incidência de luz nas minhas mudinhas. Fazer essa irrigação sempre que sentir que a terra está muito seca, né, conforme a minha região aí, até 2 vezes por dia é legal. Catar esse matinho que está nascendo no saco de mudas e é isso. Então o viveiro, além de ser um espaço sagrado, né, de criação dessas mudinhas, é um local que eu uso também para até descansar das partes mais pesadas de serviço dentro da roça. A agrofloresta demanda, né, um esforço físico grande e aqui, nos momentos que tem mais sol, eu venho para cá e é muito prazeroso trabalhar com as mudinhas, ficar fazendo transplantes. Então, além de ser um ambiente bem gostoso de trabalho e prazeroso, eu consigo economizar muito com mudas. Então, todas as frutas raras, espécies difíceis que eu consigo achar, eu trago para cá e germino eu mesmo. Então, essas mudas que custariam um alto valor nesses viveiros grandes e bem renomados aí do país, eu mesmo posso fazer e ir implantando pouco a pouco dentro do meu SAF.